estudantes, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos começar a introdução de orgânica, ou seja, nós vamos trabalhar com esse tema orgânico, não é? Bom, nós tivemos alguns encontros e nós trabalhamos nos encontros passados com o tema de eletroquímica. Nele, então, nós vimos a respeito do NOx, sobre as pilhas e baterias, vimos a respeito da pilha de Daniel, um processo bem específico de pilha, e ainda trabalhamos com a eletrólise na última aula. Bom, hoje nós vamos trabalhar com o termo orgânico. É possível ser orgânico e ter química? Isso nós vamos saber na aula de hoje. Bom, os objetivos da aula de hoje, então, é conhecer as características do átomo de carbono e conseguir classificá-lo em diferentes contextos. Bom, como eu havia dito, né? Quando nós falamos de que o material é orgânico, o que vem à sua mente? Normalmente nós trabalhamos com a ideia de que algo é natural, pertence à natureza, foi extraído da natureza, ou até mesmo, né, uma fruta ou algo que não tem agrotóxico. Em resumo, nós normalmente trabalhamos com o termo orgânico associado a sem química. Mas historicamente, na verdade, não foi bem assim. Essa classificação de orgânica, ela foi proposta em 1770. E lá, esse cientista, ele trabalhava com a seguinte classificação. A química inorgânica era aquela que trabalhava com materiais de origem minerais, aquela extraída de minério. E a química orgânica seria a química das substâncias extraídas de organismos vivos, como seres humanos, animais e plantas. Isso, na verdade, foi a base para que outro cientista pudesse trabalhar com a teoria chamada de força vital, ou a teoria do vitalismo. Essa teoria afirmava que, para que um organismo vivo sintetizasse uma substância, né, como as várias que circulam no nosso corpo, era necessário uma força vital, uma força diferente que não existia em outros seres inanimados, que seria a vida. Então, dessa forma, tudo que é vivo sintetiza substâncias orgânicas e tudo que é não vivo sintetiza substâncias inorgânicas. Bom, essa classificação ela teve uma quebra em 1825, quando um médico alemão procurava isolar uma substância chamada cianato de amônio. Essa substância ela é inorgânica, uma vez que era possível sintetizá-la em laboratório. Sintetizar no sentido de criar, fazer. E esse cientista ele fazia essa substância a partir do cianeto de prata, em contato com uma outra substância também tida inorgânica. Então, ele misturava essas duas substâncias inorgânicas para a obtenção de uma terceira substância inorgânica. No entanto, no seu laboratório, ele observou que, ao aquecer o cianato de amônio, ele mudava suas características e suas propriedades físico-químicas. Logo, ele era uma outra substância, apenas aquecendo ele. E mais à frente, ele percebeu que essa substância se tratava da ureia. O que é ureia? É uma substância sintetizada no corpo humano e de alguns animais, que é excretada pela urina. Então, dentro desse processo de obtenção do cianato de amônio, ele obteve uma substância tida como orgânica. O que provocou, então, um certo problema com a teoria que era tratada naquela época, porque a teoria do vitalismo falava que era impossível você sintetizar uma substância orgânica em laboratório, porque não havia, então, aquela força vital. No entanto, o médico conseguiu provar que sim, era possível. Então, graças à síntese da ureia, foi necessário, então, que houvesse uma nova classificação. E como é classificado, então, a química orgânica? Então, a química orgânica, ela trabalha com todas as substâncias, não, a grande maioria das substâncias, melhor dizendo, formada pelo elemento carbono. Então, observe que, historicamente, também se imaginava que
orgânico tinha a ver com o organismo, com vida, né? Com algo natural. E, na verdade, na química, como ciência, nós temos esse termo como uma classificação. Então, nós temos a química inorgânica e a química orgânica. A química orgânica é aquela que trabalha com a maioria das substâncias do elemento carbono. Hoje se conhece, assim, por alto, 19 milhões de substâncias. E a química inorgânica, Débora? Ela trabalha com todas as outras substâncias formadas pelos outros elementos. É claro que existem exceções, por exemplo, o gás carbônico que nós respiramos. Ele é formado de carbono, mas as suas características são de substâncias inorgânicas. E assim também existem outras. Bom, falando do carbono, eu costumo falar que o carbono é o nosso ator principal. É ele que vai contar essas histórias da química orgânica. Então, olha só, o carbono, se formos olhar na tabela periódica, ele tem massa atômica aproximadamente de 12 e o número atômico de 6. Isso quer dizer que ele tem distribuído na sua eletrosfera 6 elétrons e ele possui 6 prótons. O carbono ele tem a capacidade de se organizar de formas diferentes. Se observarmos na natureza, nós podemos encontrar o carbono grafite, esse responsável por colocar nas nossas lapiseiras, no lápis, e a sua estrutura é feita dessa forma. Enquanto que ela, submetida a alta pressão, né, e a um período de tempo, ele também pode ser encontrado na forma de diamante, muito mais raro, por isso o preço do diamante ser algo tão mais elevado do que o preço de um grafite. No entanto, observe que a sua estrutura tridimensional faz com que ele tenha propriedades diferentes do grafite. Por exemplo, o grafite ele consegue ser depositado numa folha de papel. Eu consigo escrever sobre uma folha branca. O diamante iria rasgar essa folha. Por quê? Porque aqui eu tenho uma estrutura onde é como se fossem folhas. Então, eu consigo ir depositando essas folhas à medida que escrevo. O diamante não tem. Então, dessa forma, faz com que ele seja muito mais, tenha uma dureza muito mais elevada, ok? Outra propriedade interessante do carbono é que ele é tetravalente. O que é isso? Quer dizer que ele precisa fazer 4 ligações para alcançar estabilidade. Ou seja, ele consegue se ligar 4 vezes a ele mesmo ou a outros elementos, formando então as cadeias. Essas cadeias carbônicas, que será tema da próxima aula, vai ser justamente a justificativa de, por exemplo, por que eu coloco óleo e manteiga na geladeira e a manteiga endurece e o óleo permanece líquido. Uma das características é o tamanho da sua cadeia carbônica. Então, observe que ela é justamente a explicação de algumas propriedades que é corriqueira do nosso dia a dia. E ainda, o carbono ele pode ser classificado. Então, nós temos algumas classificações importantes, que é baseada justamente em três postulados de Kekulé e mais alguns cientistas, que nós vamos resumir nessas classificações, ok? Então, a primeira coisa que nós temos é a classificação quanto à ligação de um carbono para outro carbono. Então, nós falamos que um carbono ele é primário quando ele está ligado a apenas a um carbono. Então, observe que esse carbono preto está ligado a apenas mais um carbono. Portanto, ele é um carbono primário. Carbono secundário é quando este carbono está entre outros 2 carbonos. Então, observe que ele tem uma ligação com o carbono à direita e à esquerda. Carbono terciário é quando eu tenho um carbono entre 3 carbonos. Observe que eu tenho o carbono à direita, à esquerda e acima dele. E o carbono quaternário é aquele que é ligado, as 4 ligações é feita em 4 carbonos. Existe outro tipo de classificação? Existe, mas quanto à ligação de carbono, só vai até o quaternário. Por quê? O carbono só pode fazer 4 ligações para permanecer estável, ok? Bom,
Outra classificação é a respeito de insaturações. O que seria as insaturações? Insaturações são ligações simples, são ligações duplas ou triplas. Então vamos observar o seguinte. Eu dando spoiler do próximo momento aqui. Então vamos observar o seguinte. Aqui eu só tenho ligações simples. Então ele é um carbono saturado. Observe que aqui encontra-se uma ligação dupla, ou seja, eu tenho duas ligações covalentes sendo feitas com outro elemento. Aqui eu tenho duas duplas ligações sendo feitas com outro elemento. Então aqui apresenta uma insaturação e aqui nós temos duas insaturações. Outra insaturação que pode ser feita é uma tripla. É possível ter, por exemplo, um carbono fazendo duas ligações triplas? Não, porque o carbono só faz 4 ligações, ok? Então, se ele faz uma ligação tripla aqui, a outra tem que ser uma ligação simples. Então, recapitulando, um tracinho, ligação simples. 2 tracinhos, ligação dupla. 2 tracinhos, ligação dupla. E 3 tracinhos, ligação tripla. Mas do que se trata essas ligações simples, dupla ou tripla? Na verdade, elas falam a respeito de força de ligação. Como o carbono ele vai se ligar a outro elemento pela ligação covalente, o que vai acontecer? Vai acontecer, então, o compartilhamento de pares de elétrons, ok? Quando eu compartilho um único par de elétrons, nós chamamos isso de ligação sigma. São ligações muito fortes. Então, quando eu só tenho ligações simples, são ligações sigma. Quando eu tenho uma dupla ligação ou uma tripla ligação, eu tenho, então, ligações pi. Ligações mais frágeis, mais fáceis de serem rompidas. Então, sempre que eu tenho uma ligação simples, é uma ligação sigma. E sempre que eu tenho uma insaturação, numa dupla, uma é sigma e a outra é pi. Numa dupla, uma é sigma e a outra é pi. E numa tripla, eu tenho uma ligação sigma e 2 ligações pi. Ou seja, eu consigo quebrar até 2 ligações com mais facilidade do que se eu tivesse apenas uma ligação, ok? E ainda nós temos uma terceira forma de poder classificar tanto o carbono quanto a cadeia formada por ele, que são justamente as fórmulas, como eu apresento, né? Nós, como seres humanos, nós nos apresentamos de alguma forma para a comunidade na qual vivemos. As fórmulas nada mais são que uma representação das substâncias que existem. Então, nós temos 3 formas aqui que nós vamos estudar: estrutural, linhas e molecular. Para isso, eu vou trazer aqui o quadro e nós vamos trabalhar um pouquinho essas estruturas. Então, vamos lá. Imagine que eu tenho aqui, ó, tenho 3 carbonos e tenho 8 hidrogênios. Como eu posso representar essa estrutura? Então, um dos jeitos seria a fórmula estrutural. Como que é isso? Eu coloco os meus carbonos existentes, faço uma ligação simples entre eles inicialmente, distribuo os meus hidrogênios, indicando cada ligação covalente através de um traço e, ao final dele, o elemento ligado. Eu posso ainda fazer isso de uma forma um pouco mais condensada, onde eu coloco através de grupos. Então, aqui eu tenho um CH3 ligado a um CH2 ligado a um CH3. Então, essa seria a fórmula estrutural. Então, na fórmula estrutural,
nós trabalhamos então com os elementos ligados e a forma como ele está ligado, se está à direita, à esquerda, acima ou abaixo, ok? Um outro jeito que podemos trabalhar também é a fórmula de linhas. Então, vamos imaginar aqui a seguinte estrutura. Eu tenho aqui um C, então aqui, H, CH2. Como que eu faço a estrutura de linhas? Na estrutura de linhas, eu simplesmente desconsidero todos os meus hidrogênios, considero apenas os carbonos, porém eles serão colocados em forma de zigue-zague. E esse zigue-zague, cada extremidade vai ser um carbono. Então, começando daqui, 1, 2, 3, 4. Sendo que o meu último carbono tem uma dupla ligação. Então, aqui eu tenho uma fórmula estrutural sendo passada pela fórmula de linhas. Então, na fórmula de linhas, cada extremidade aqui é um carbono. Eu não represento os hidrogênios, mas eles estão aqui, só não estão representados. Faço de forma de zigue-zague para poder conseguir contar esses carbonos e represento também as insaturações, ok? E ainda tem a fórmula molecular, que é quando eu faço a contagem dos elementos dentro da minha estrutura. Vamos treinar para facilitar a nossa vida aqui um pouquinho? Vamos lá. Precisamos aqui determinar quais carbonos são primários, secundários e terciários. Dica que eu dou para vocês. Todo carbono de quina, todo carbono de uma extremidade vai ser um carbono primário. Ou então um CH3. Então, aqui é um carbono primário, primário, primário e primário. Ok? Tem mais um aqui que é carbono primário. Ok. Agora vamos tentar trabalhar agora com os outros, secundários e terciários. Vamos analisar este carbono aqui. Ele está ligado a um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário. Este carbono aqui agora, ele está ligado a um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Então, ele é um carbono quaternário. E esse carbono aqui? Ele está ligado a um carbono, a 2 carbonos, tá vendo? Então, aqui, ele está fazendo 3 ligações, é uma estrutura parte de linhas, né? Então, falta um hidrogênio aqui, portanto, ele é um carbono secundário. Então, observe que, sabendo a quantidade de ligações que ele faz, eu consigo determinar se ele é um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. E ainda aqui ele pede para a gente determinar, então, a fórmula molecular e a fórmula de linhas. Então, vamos lá. Fórmula molecular, eu preciso contar a quantidade de elementos que tem na minha estrutura. Então, vamos contar aqui os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho C5. Sempre comece pelos carbonos. Depois, os hidrogênios. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5. Com mais 3, eu tenho 8. H8. E eu ainda tenho o quê? Um oxigênio. Então, a minha fórmula molecular é C5H8O. E ainda, do outro lado, ele pede para determinar a fórmula de linhas a partir da quantidade de carbonos e hidrogênios que ele me forneceu. Então, o que eu vou fazer? Começando pela quantidade de carbonos, porque hidrogênio não é representado. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Como eu vou saber se tem ou não ligação dupla, se eu não tenho a estrutura? Para isso, nós vamos precisar fazer a contagem de hidrogênios, para a gente poder saber se vai faltar algum hidrogênio. Então, vamos lá. Lembrando que carbonos de extremidade fazem 3 ligações ainda, né? Então, essas 2 extremidades serão CH3. Então, eu já tenho 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Então, observe que eu tenho a mesma quantidade aqui. Então, eu tenho 12 hidrogênios. Logo, está certinho, então, a minha estrutura de linhas. Ok? Bom, então hoje nós conseguimos ver a história da química orgânica um pouquinho, conseguimos ver as características do carbono e ainda as suas classificações. Então, com isso, nós finalizamos, então, a aula de hoje. Eu quero agradecer a todos por essa aula, deixar aqui meu grande abraço virtual e até um próximo encontro. Até mais!